Aqui é Dani Assunção e hoje eu vou estar falando para vocês um trecho da minha história. Algumas pessoas acreditam que as mulheres que estudam expressão feminina, que ensinam expressão feminina, foram sempre assim. E não é. Muitas coisas a gente constrói, muitas coisas a gente aprende, treina muitas vezes, até chegar em um certo estágio que a gente começa a se divertir com os charmes, com os enfeites. Eu mesma iniciei a minha adolescência no basquete e no futebol. Eu não dançava o tempo inteiro. Eu jogava basquete e futebol com os meninos. A maior parte dos meus amigos eram os homens. E eu adorava bonés, patins, gostava disso muito mais do que aprender a andar num salto ou outras coisas de menina, de adolescente mesmo. Então o meu jeito era muito mais masculinizado pela minha construção como uma mocinha ou uma mulher entre os meus 13 anos até os 22 anos de idade, mais ou menos, ok? Isso era o meu natural, meu andar era muito moleque, o meu jeito de falar, eu andava com muitos homens. E depois que eu comecei a entrar na dança, foi bem na época da faculdade, eu trabalhava distante de casa e depois de algum tempinho eu já era mãe. Toda essa época eu evolui muito devagar mesmo, porque eu não tinha tempo. As minhas aulas de dança eram numa academia de musculação, não era escola de dança, e eu ficava meia aula e já saía para ir para a faculdade, enquanto outras meninas na aula podiam ficar a aula inteira e mal faltavam nas aulas de dança. Mas depois de 4 anos eu terminei minha faculdade de publicidade e eu acabei conseguindo me dedicar mais na dança. E essa minha dedicação se tornou seguir muitas divas, muitas professoras mulheres ou professores homens que valorizavam a forma como uma mulher dança na dança de salão. Tudo isso foi construindo algumas linhas, alguns movimentos, uma consciência corporal maior de uma forma devagar. Eu não tinha facilidade como algumas meninas têm hoje, eu admiro. Eu tinha muita dificuldade em aprender, mas a minha vontade era maior do que tudo. Então, realmente, o que mais vale para você é a importância de você querer aprender e não a facilidade ou o quanto que as pessoas na sua volta vão estar aprendendo e evoluindo mais rápido do que você. Então, eu me apaixonei depois de dançar alguns ritmos de dança de salão e o sertanejo, depois de cerca de 6, 7 anos dançando e já dando aulas, eu me apaixonei pela expressão feminina. O quanto que ela consegue transformar uma mulher, seja fisicamente, seja psicologicamente, seja na diversão dela na dança. E hoje eu dou muitos materiais para as minhas alunas e até para mulheres que eu não conheço pessoalmente, mas que estão se dedicando e querem aprender cada vez mais. E o interessante, quando a gente está ensinando a expressão feminina ou mesmo sobre turmas de dança de salão, é o quanto a gente aprende com os alunos as possibilidades, as criações nessa arte que é a dança e que não tem um limite inicial ou um final. A gente vai aprendendo tudo que a gente ainda pode crescer como professor. E também as personalidades que existem. E o interessante, quando a gente começa a ensinar dança de salão ou mesmo expressão feminina, é o quanto que a gente pode aprender como um aluno. Então, em uma sala de aula, a gente vê as criações como arte, a dança como arte e o quanto que ela não tem exatamente um limite final, o quanto que o professor pode ainda estudar mais, criar mais para poder ensinar e abrir as portas para os seus alunos também criarem cada vez mais. Isso é muito interessante, isso é muito importante e me incentivou a cada vez mais correr atrás sobre expressão feminina. Principalmente quando você percebe o quanto que um enfeite dá certo num corpo feminino, mas não dá certo em outro corpo feminino. O quanto que as mulheres são diferentes uma da outra, o quanto que elas têm personalidades individuais, preferências individuais e dentro disso uma química diferente a cada parceiro, uma química diferente a cada condução, a cada música diferente. Então essas combinações se tornam praticamente infinitas as emoções que a gente pode prever
e treinar em uma aula de expressão feminina. Mas é muito gostoso isso porque a gente acaba incentivando a criação e não somente as cópias em expressão feminina. Depois de um tempo, entrando na expressão feminina, dando um workshop ou outro, eu acabei tendo turmas regulares e alunos que me acompanham há anos já. Ou seja, não é um mundo finito, não são apenas 50 movimentos aprendidos que já finaliza, é muito mais do que isso. Tenho alunas à distância, fora de São Paulo, que é onde eu dou aula presencialmente. Ou seja, tem mulheres que em casa têm a disciplina de conseguir encaixar os seus horários, onde for o ambiente, assistem os vídeos e mais do que isso. Depois tem a minha consultoria, conseguem ouvir o que eu vejo delas através dos vídeos e se corrigindo cada vez mais. Elas estão evoluindo, aumentando a segurança delas na dança de salão onde elas estiverem. E cada vez mais nós temos mulheres que enfeitam e se divertem de uma forma consciente na dança. Não é sem querer, não é porque aconteceu e tudo mais, mas ela solta um braço porque ela quer, ela mexe no cabelo porque ela sentiu vontade naquele momento e tudo isso com um prazer junto com o parceiro. E o que eu fico mais admirada, há 10 anos atrás a gente não tinha a quantidade de mulheres que hoje estuda dança. Antigamente o homem estudava muito e a mulher era somente conduzida. Hoje não, hoje nós temos mulheres com atitude, que querem realmente saber o que elas podem fazer na dança. E isso só dá uma voz maior na mulher, de ter um espaço dentro da dança, uma criação maior, e a gente ocupa a nossa mente nesse hobby da dança de uma forma saudável, superando os nossos limites corporais e psicológicos também. Agora eu te pergunto, quando você vai num workshop ou numa aula de expressão feminina, você ganha o quê? Ganha informação, ganha os movimentos e depois, o que você faz com esses movimentos? Eles são 100% aproveitados? O quanto que você consegue realmente praticar esses movimentos a dois? Ou como que você consegue realmente ter a certeza de que as suas dúvidas foram sanadas? E eu te pergunto, e se você pudesse assistir essa aula por meses e meses e conseguir entender em dias diferentes tanta informação que uma mulher pode passar para outra numa dança de salão e uma dança 2 sobre as suas expressões? E se você pudesse, você ter a opção de ter o seu dinheiro de volta, isso mesmo, uma garantia de que a pessoa que está te ensinando tem certeza de que você vai aprender os movimentos. Mas se você tiver alguma dificuldade, ela vai te dar algum suporte, porque pode te faltar algum esclarecimento, alguma consciência corporal para você atingir a expressão feminina. E eu te garanto que se você não aprender com o meu curso, você pode ter o seu dinheiro de volta. É um curso com garantia, condicional e incondicional. E se você, além de ter os movimentos práticos, numa aula de workshop, também levasse a parte teórica, o que significam certas palavras ou certas possibilidades e elementos que às vezes durante a aula você não sabe, o que é um tempo e contratempo, o que é uma musicalidade, um nuance, qual que é a variação de velocidade dentro de uma base, certos termos que às vezes ficam técnicos e você não entende muito bem. Aqui você pode levar a parte prática, os movimentos, e você ganha um manual também sobre expressão feminina com os termos mais utilizados e o que significa cada um deles.